Olá, amigos. Hoje, mais uma vez, vou falar-vos de um livro de James Baldwin. Se o disseres na montanha. Se o disseres na montanha é um livro notável. Foi o primeiro romance de James Baldwin e tem um caráter semi-autobiográfico, pois a vida do personagem principal e as situações familiares que o envolvem são comuns à vida do autor. James Baldwin é o tipo de escritor que pega em poucas personagens e no seu pequeno mundo e consegue construir uma teia de emoções através de eventos familiares que atravessam a história dos Estados Unidos desde o início de 1900 até aos anos 30, altura da Grande Depressão e época da Grande Migração. Muitos negros, fugindo da pobreza extrema e do racismo violento, abandonaram o sul dos Estados Unidos e migraram para norte, amontoando-se nos bairros pobres dos centros das grandes cidades e dando origem aos afamados guetos. Baldwin consegue dar ao leitor a noção de que este conhece todas as personagens da história e que sabe o que cada uma delas sente com as experiências que teve. Tal como o personagem principal, John Grimes, James Baldwin nasceu e cresceu no Harlem, em Nova York, com a mãe, os irmãos e o padrasto. O padrasto de Baldwin era um homem violento e fanático, tal como era o padrasto de John. À semelhança de John, Baldwin converteu-se muito cedo numa experiência profundamente emotiva que o marcaria para sempre. Neste romance, Baldwin apresenta-se com uma narrativa poderosa que descreve claramente o percurso e o sofrimento dos afro-americanos e o impacto da história norte-americana sobre esta comunidade. Talvez devido ao seu passado no Harlem e à história dos seus antepassados, Baldwin era neto de escravos e a sua família fez parte da grande migração para norte. Este romance relata não só a experiência de Baldwin, como a experiência da América, através das poucas personagens e de alguns ambientes criados. O personagem principal é John Grimes. Nasceu e cresceu no seio de uma família muito religiosa, dominada pelo padrasto Gabriel Grimes, que é um pregador fanático e diácono da igreja que a família frequenta. A Igreja do Batismo pelo Fogo. É uma igreja evangélica localizada no violento gueto do Harlem, cuja doutrina tem como base o Antigo Testamento, que vê Deus como cruel e castigador. John tem um irmão problemático, Roy, e duas irmãs mais novas. Tal como o pai quando era jovem, Roy é problemático. John sente-se confuso em relação à família e à religião. Odeia o padrasto e tudo que ele representa. Odeia a casa em que vive, que lhe parece suja e impossível de limpar. O próprio apelido Grimes, em inglês, significa sujidade. John odeia o bairro em que vive, porque é feio e escuro, em oposição à cidade que lhe parece brilhante e bonita. E odeia a igreja, que lhe cheira permanentemente a pó e a suor.
A partir das reflexões de John e recorrendo a flashbacks sobre histórias pessoais de outros personagens, vamos descobrir a vida de Florence, a tia de John, do seu padrasto, Gabriel, e da mãe de John, Elizabeth. Ficamos a saber por Florence, a irmã mais velha de Gabriel, os pesadelos da segregação no Sul, num período dominado pelo Ku Klux Klan. Florence fala da mãe, depois de ser libertada da escravatura, e conta as tentativas frustradas de encontrar uma vida segura. Cansada e frustrada, Florence decide migrar para norte. O seu irmão Gabriel, que é um homem horrível, triste, temperamental e trágico, mete-se constantemente em problemas e tem como principal característica prejudicar a vida das pessoas que o rodeiam. Gabriel foi sempre um bêbado, um mulherengo e causa todo o tipo de confusões e foge às suas consequências. Um dia teve uma epifania religiosa e converteu-se. Ele acha que, devido à sua conversão, Deus o vai perdoar e que vai ser salvo. Mas a culpa persegue-o e ele cai em desgraça porque as suas palavras não são condizentes com os seus atos. Ele vive permanentemente dominado pela culpa e durante a sua vida, pode dizer-se, arruína a vida das pessoas que estão à sua volta. Neste caso, a vida de Esther, a vida de Débora, que foi a sua primeira mulher, e a vida de Elizabeth, que é a mãe de John. John, o enteado de Gabriel, odeia o padrasto, porque este é violento, bate-lhe a ele e bate à sua mãe, Elizabeth. John, Gabriel e Elizabeth são as 4 personagens principais deste romance e, através deles, conseguimos ter um enquadramento completo da experiência dos afro-americanos nos Estados Unidos. Entre os anos de 1930 e ao período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. As histórias de racismo, de segregação, de violações, de linchamentos, de medo, de desapontamento que os afro-americanos sentiram quando migraram para norte são aqui relatadas com muito pormenor e como experiências pessoais não só do autor, mas também das personagens deste romance. A linguagem que Baldwin utiliza é incrivelmente poderosa. Ele faz imensos paralelos bíblicos entre as personagens e utiliza uma linguagem que faz lembrar os salmos da Bíblia. As frases caracterizam-se pelo imaginário bíblico e tornam-se poéticas e muito intensas. É um daqueles livros que em cada palavra há uma carga emocional muito forte e as frases aparecem construídas com uma intenção muito precisa de transmitir um sentimento específico ao leitor. O leitor sente uma empatia especial por cada personagem e por aquilo que elas passaram, que elas viveram ou que estão a sentir naquele determinado momento. Sem querer, o leitor envolve-se no discurso do autor e, quer concorde com ele ou não, é levado a refletir
sobre as experiências positivas ou negativas de cada personagem e é levado a refletir também sobre o peso que a história americana teve sobre a vida e a mentalidade das várias comunidades e dos vários grupos sociais. Este é um romance que eu considero muito poderoso. O seu título original, Go Tell It on the Mountain, faz lembrar o Sermão da Montanha e é também um espiritual negro, considerado um cântico de Natal, que é cantado em várias igrejas norte-americanas. É um romance que eu recomendo vivamente, que podem considerar também a vossa leitura de Natal. Bom Natal e boas leituras. E vamos lá para mais um escrito, que é o escrito de número 3. Seja paciente com você. Aprenda que você tem o seu próprio tempo e que cada detalhe na sua trajetória é consequência dos atos criados na sua própria velocidade. Saiba que para cada instante há algo novo. E para algo novo, há um instante para acrescentar e ou ressignificar em sua vida.